Olha só, tem uma mudança fundamental acontecendo agora mesmo no mundo da inteligência artificial. A gente está saindo daquela fase de só fazer perguntas e receber respostas, sabe? Agora, estamos entrando na era da ação autônoma. É uma IA que não apenas responde, ela age, ela executa. E é sobre isso que vamos aprofundar agora. E tudo começa com essa ideia aqui, que é bem provocadora. Pensa bem, se um processo exige uma sequência de vários cliques de uma pessoa para acontecer, bom, isso já não é mais só um trabalho manual. Na verdade, isso virou um alvo perfeito para esse novo tipo de automação. E aqui está o pulo do gato. Muitas vezes a gente fala em trabalho manual, né? Mas se a gente parar para pensar, o que é isso na prática? É uma pessoa executando um algoritmo. Isso mesmo, um algoritmo humano. Uma sequência de passos bem rígida, repetitiva, totalmente lógica. Algo que, no fundo, uma máquina poderia fazer. Vamos pegar um exemplo bem clássico, uma tarefa que muita gente conhece e que é super desgastante. Aquela rotina de abrir um e-mail, compilar uma informação, colar numa planilha, aí ir em outro sistema para validar e repetir isso dezenas de vezes por dia. É um padrão, né? A gente vê isso em todo tipo de empresa. É mecânico, previsível e, vamos ser sinceros, não exige criatividade nenhuma. E é aí que mora o problema, porque, no fim das contas, isso é um baita desperdício de talento. Pensa só, a gente tem pessoas super qualificadas com capacidade de resolver problemas complexos, gastando o tempo delas com tarefas robóticas. É um subaproveitamento gigantesco do potencial humano. É como usar uma pessoa como se fosse uma calculadora, quando já existe o computador que faz isso de forma muito mais eficiente. Pois é, e é exatamente para resolver esse tipo de problema que a gente está entrando na era da IA agêntica. E olha, não estamos falando de mais uma atualização de software, não. É uma categoria totalmente nova de tecnologia pensada desde o início para assumir de vez esses algoritmos humanos. A palavra mágica aqui é autonomia. Isso é o que muda tudo. É totalmente diferente de um chatbot, sabe? A IA agêntica, ela consegue pegar um fluxo de trabalho inteiro, de ponta a ponta, e executar sem precisar de alguém ali do lado, dando ok a cada passo. Essa é a grande virada de chave. Isso nos leva para uma distinção que é super importante de entender: o jeito como a gente interage com a IA. Basicamente, existem dois modelos. Tem a IA para a qual a gente pergunta coisas e tem a IA para a qual a gente delega tarefas. E pode acreditar, são dois mundos completamente diferentes. Vamos quebrar isso para ficar mais claro. De um lado, temos a IA generativa, a mais comum, que quase todo mundo já usou. A gente faz uma pergunta, ela dá uma resposta. Pede um texto, ela gera o texto. A interação é reativa. Do outro lado, a IA agêntica. Com ela, a gente não pergunta, a gente dá um objetivo. Tipo, processe todas as faturas que estão neste e-mail. E pronto. Ela vai lá e executa todos os passos sozinha para cumprir essa meta. É uma mudança de paradigma total. E o resultado disso? Bom, é bem claro. Para qualquer tarefa que tenha um padrão lógico, cheia de cliques repetitivos, o agente digital não é só uma alternativa, ele é superior. A velocidade e a precisão são simplesmente inalcançáveis para um ser humano. E o melhor, sem nenhum errinho de digitação pelo caminho. Ok, e aí vem aquela pergunta que todo mundo se faz. E os empregos? É super natural ter esse receio, só que é fundamental entender o verdadeiro propósito dessa tecnologia. O foco aqui não é substituir a pessoa, mas sim a tarefa robótica que a pessoa está sendo forçada a executar. O objetivo de verdade é eliminar essas tarefas maçantes que por anos a gente teve que passar para as pessoas simplesmente porque não existia uma tecnologia melhor. A meta é corrigir essa ineficiência e finalmente liberar o cérebro das equipes para o que realmente importa: estratégia, criatividade, relacionamento com clientes, o trabalho que agrega valor de verdade. Com essa nova capacidade em mãos, a forma como a liderança pensa sobre as operações precisa mudar. E mudar de verdade, de forma fundamental. A conversa sobre inteligência artificial está evoluindo numa velocidade incrível. Aquela pergunta antiga, sabe? Como é que a gente pode usar IA aqui na empresa? Essa pergunta já era. Ficou obsoleta. Porque ela trata a IA como se fosse só mais uma ferramenta para encaixar nos processos que já existem, o que limita demais o potencial da coisa. A pergunta nova, a pergunta realmente estratégica é outra. Quais dos nossos processos de hoje são, na verdade, só algoritmos sendo executados por pessoas? Percebe a diferença? Essa mudança de perspectiva vira o jogo da análise operacional, focando em identificar fluxos de trabalho inteiros que, no fundo, nasceram para ser automáticos. E isso nos deixa como reflexão final, que é um verdadeiro desafio. Pensa só, num mundo onde agentes digitais já executam processos complexos de ponta a ponta, se uma operação ainda mede produtividade contando cliques,
Bom, isso é um sinal claro de que ela já ficou para trás. A questão de verdade não é mais se essa mudança vai acontecer, mas sim quão rápido as organizações vão conseguir se adaptar.